É, família. No futebol, nem sempre é sobre vencer. Às vezes é sobre resistir. Hoje o Vasco não começou bem, mas encontrou forças para mudar o roteiro e buscar o empate. Mas por quê? Por que o Vasco só acorda depois de levar um gol? Contra o Atlético, a reação veio. Mas será que isso basta para o que o torcedor espera? Mais uma vez, o time entra desligado e precisa correr atrás da porra do prejuízo. O empate contra o Atlético pode enganar, mas não esconde os problemas. Enfim, rapaziada, mais uma vez o Vasco não consegue vencer dentro de casa e segue dentro da zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro, ele vem sem o Hulk, né? O time tá desfalcado. E tudo, tipo, indicava que ia ser um jogo mais fácil, né? Os comentaristas, todo mundo tava dando como se fosse uma vitória pro Vasco, já que o time do Atlético Mineiro tava desfalcado, o Galo estava desfalcado. E sabe, tipo, querendo ou não, o Hulk, ele é alguém que faz diferença, tá ligado? Ele é o protagonista do time e muitas vezes ele, em muitos anos consecutivos, ele é o protagonista do time. Ele é o cara que chama a responsabilidade. Ele é praticamente o patrão do time, cara, querendo ou não. Ele é um ídolo nato e a falta dele faz total diferença, sim. Então, tipo, o Vasco, ele tava dentro de casa, ele estava com muita vantagem. Cara, até eu mesmo já acreditava na vitória do Vasco. Eu vou dar mais aprofundamento daqui a pouco, mas agora vamos para a escalação. E por um lado aqui, nós também estávamos desfalcados. Nós não tínhamos o Lucas Piton, porque ele estava fora devido aos 3 cartões consecutivos que ele pegou, né? E no lugar dele, nós tínhamos o nosso reserva, Puma Rodrigues, que fez um ótimo jogo no jogo passado, né? Só que agora ele não tá numa posição de origem dele. Ele está na lateral esquerda, que é o lado oposto do campo onde ele joga. E talvez isso tenha meio que atrapalhado ele em campo, talvez, já que ele não está habituado a jogar por esse lado do campo. Assim como o Lucas Piton, ele também é um lateral muito ofensivo. Tipo, não tem dúvidas de que ele, tipo, é muito bom atacando. Tipo assim, ele não é, tipo, nenhum craque da bola, né? Mas ele é, assim, um bom jogador atacando. Só que, defensivamente, é basicamente incontestável que ele é meio que bem ruim, na verdade. Ele consegue marcar até menos que o próprio Piton, que já é tipo um jogador que fica mais ofensivo, né? Um lateral que é muito mais ofensivo, assim. Então, defensivamente, ele é muito ruim, ele é muito fraco, defensivamente. E ele meio que entra no lugar do Piton no jogo de hoje, né? E também olhando aqui outros jogadores da nossa escalação aqui. O que eu tenho que comentar também é que pro próximo jogo o Verratti não vai estar mais em campo, porque ele também foi suspenso, da mesma forma que aconteceu com o Lucas Piton, e vai ocorrer no próximo jogo com o Verratti, né? Então, meio que, tipo, eu tô bem curioso pra saber o que o Diniz vai aprontar pro próximo jogo lá, que é no domingo. Enfim, essa escalação que eu tenho pra falar sobre a escalação. E agora, tipo, cara, o Vasco, ele vem com uma pressão sobre o Campeonato Brasileiro, porque, poxa, é um time que tá... É um time grande que tá muito mal. Tipo, não é mal de agora, assim, mas, tipo, já faz bons, longos anos, assim. Mas ele é um time grande, que está na zona de rebaixamento, está correndo risco, sério risco de ser rebaixado agora. E ele veio com essa pressão de tentar reverter, virar a chave do campeonato. Que diferente da Copa do Brasil, onde que ele tá conseguindo passar naquelas, tá ligado? Passando de forma apertada. No Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2025, não está funcionando. E não é à toa que estamos no lugar onde estamos, né? 17ª posição da tabela. Enfim. E que, tipo assim, mesmo que na Copa do Brasil, que a gente tá naquelas, tá tentando passar, mesmo com dificuldade assim, o último jogo a gente jogou bem no primeiro tempo, né? No segundo tempo foi digno de pena, tá ligado? Dá vontade de nem assistir mais o jogo. Enfim, rapaziada. Vamos logo pro nosso jogo atual, né? Contra o Atlético Mineiro, contra o Galo. E comentar sobre, analisar algumas coisas, talvez acrescentar. E vamos ver o que a gente pode fazer aqui agora. E, cara, honestamente, não sei nem o que dizer. Assim começa o jogo, aos 38 segundos, já tem gol do Galo, do Gabriel Menino. Uma marcação horrorosa, uma falha de defesa relativamente relacionada ao Puma Rodrigues, como eu já tinha dito, né? Que ele estava numa posição improvisada e que poderia acontecer alguns erros, né? Com certeza ia acontecer alguns erros. E, bom, aconteceu logo de cara. Ele só ficou olhando o cara passar e, tipo, dava pra ver nitidamente que ele tava preparando o chute, a pancada, mas mesmo assim ele só, tipo, decidiu marcar o ponta, ficar olhando o ponta e não deu o bote, ou não botou pressão nele, né? Pra ele forçar um passe. E aconteceu o chute, um chute bem forte, bem colocado também, um chute muito bonito de se ver. E, né, a gente tomou gol, 1-0, né, abriu o placar, né, infelizmente a gente saiu perdendo. E não tem muito o que culpar também, né, além da zaga do Vasco. O Léo Jardim não tem culpa nesse gol, não tem como culpar o Léo Jardim, ele é, tipo, de longe atualmente. São poucos, assim, que a gente pode dar uma ressalva, tá ligado? Tipo, que tá jogando bem ultimamente, como o Léo Jardim. O Verratti, ele é uma incógnita, mas eu vou tratar dele mais pra frente no vídeo. O Nuno Moreira, ele tá jogando bem, mas talvez ele esteja sendo meio inconsistente pelo cansaço físico, né? Ele está tendo mais exaustão nesses últimos jogos. E talvez o Ryan, que desde a entrada do Diniz e a volta do Mundial, ele tem sido o brasileiro com mais gols no mundo, né? Enfim,
não é uma culpa exclusivamente do Pumita, mas é principalmente dele. E tipo assim, cara, não tem muito mais quem cobrar agora, além tipo dele. O João Vitor meio que passou meio que diferente nesse jogo, ele não fede nem cheira, mas enfim, eu gostaria de ter mais peças defensivas no elenco do Vasco. E a grande surpresa pro torcedor vascaíno, a grande novidade é que, bom, enfim, o Atlético Mineiro, o Galo, eles têm um jogador, ele tem um elenco bem forte, ele tem um elenco bem consistente, com alguns craques no time, o próprio Scarpa é muito bom, e tipo, tudo dava a crer que o Vasco ia sofrer dentro de casa, que talvez ele ia tomar uma goleada. O jogo mal abriu, não tinha nenhum minuto de jogo e o Vasco já tomou um primeiro gol, tá ligado? Não tinha o que comentar muito, só que enquanto eu via o jogo, eu estava muito aflito, porque o Vasco, quando começou o jogo, começou muito desligado, e talvez poderia ampliar mais o placar, talvez um 2-0, enfim, talvez o Galo pudesse golear o nosso time em casa, né? E a única coisa que eu consigo pensar nesse momento é gol dos caras. Mas enfim, rapaziada, logo depois no jogo, o que a gente tem é um pênalti que o Coutinho sofre, né? E tipo, pênalti, claro, não tem o que discutir, né? É um pênalti indiscutível. O Coelho, ele chega no Coutinho muito forte na hora do chute, acaba derrubando o jogador. Mas quem sofre é o Coutinho e quem bate é o Verratti. E o Verratti consegue empatar o placar. Gol da gente. Gol dele, do Verratti. O Verratti, cara, é um jogador que tá sendo muito questionado ultimamente. Tanto pela sua idade, tanto pela sua habilidade com a bola nos pés, né? Sua idade avançada é um fator muito crucial. Só que, cara, tipo, será que o Verratti não tá rendendo porque ele faz um e a defesa toma 2? Me desculpa críticos do Verratti, mas ele de longe não é o maior problema do time, cara. Obviamente ele não é um jogador incriticável também, né? Eu reconheço isso, ele não é um jogador perfeito. Na verdade ele é um jogador muito falho. A maior crítica dele é que ele não sabe jogar bem com os pés. E dito isso, tem um contra-argumento hoje em seguida do Coutinho reclamando com o Verratti, xingando o Verratti. O Coutinho naqueles vislumbres de genialidade, ele consegue achar um passe do Verratti, só que o Verratti não consegue entender muito bem a jogada. E tipo, ele pede um passe na frente, só que em um segundo ele hesita. E meio que a posse da bola vai pro time adversário. E nisso o Coutinho fica muito puto, ele perde a cabeça, assim. Ele nem volta pra marcar, ele só fica puto, começa a xingar o Verratti, gritar com o Verratti lá. E, cara, é isso, mano. É isso que o Vasco tem a oferecer pra gente hoje, tá ligado? Essa gritaria toda até viraliza bastante. Sai um monte de site de notícia, etc. E, cara, bom, o Verratti, ele segue sendo o nosso artilheiro, não só do Vasco, mas também do Brasil, né? Ele já tem 10 gols nessa temporada, ainda cabe fazer bem mais. E logo em seguida nós temos o Ryan de cabeça também. E, porra, não foi gol por muito pouco, mano. Que construção linda do Vasco da Gama. Enfim, por muito pouco a gente não consegue virar o jogo. Grande defesa do Everson, goleiro deles. Cara, tipo, o Vasco joga bem. O Vasco tá jogando bem. Tá tendo números melhores. Tá tendo estatísticas melhores. A posse de bola até então, no primeiro tempo, foi 60-40, né? A gente teve mais finalizações também. Só que é aquilo, cara. A gente tá com essa sequência de jogos que o Vasco joga melhor. E o Vasco tá sendo superior em campo. Só que não dá resultado, sabe? E aí agora no segundo tempo que a gente tem Coutinho. Cara, o Coutinho ele fez gol no último jogo, né? Teve um gol dele lá. Só que, cara, nesse jogo aqui ele meio que pipocou, ele dá uma pipocada ali na cara do goleiro, na cara do gol. E ele chuta em cima do goleiro mesmo, né? Um chute meio fraco, um chute meio ruim. E, cara, tipo, parece que toda aquela cobrança que ele deu em cima do Verratti foi em vão, porque ele mesmo não consegue fazer um gol que tava cara a cara, tá ligado? E, basicamente, tipo, após esse lance aí, o jogo ele meio que morre, assim, tipo, não tem mais nada de tão interessante no jogo, assim. E, enfim, rapaziada, mais um dia em que o Vasco, ele não consegue se livrar, não consegue dar um passo pra sair da zona de rebaixamento, e nem consegue dar mais um passo pra poder atingir a meta de 45 pontos, e é mais ou menos a média ali dos pontos que os times precisam pra poder não ser rebaixados, né? Enfim, rapaziada, eu espero que tenham gostado desse vídeo, talvez mais do que tenham gostado do próprio jogo do Vasco, né? Que não é muito difícil. Deixem seu like aí, comentem alguma coisa pra poder ajudar, sei lá, e tchau.